Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. A gente só vai aguardar mais uns minutinhos, tem mais gente entrando, então daqui uns 3 minutinhos a gente já entra, mas caso já queiram começar a mandar algumas mensagens, se tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? E até aproveitando os minutinhos iniciais, seria legal se vocês pudessem compartilhar ali no chat, até o motivo de vocês realmente entrarem nesse webinar. A gente já pode até direcionar um pouco o conteúdo, se vocês quiserem falar um pouco, até se vocês trabalham na área de RH, se são gestores de RH, enfim, se estão entrando na área de RH, para a gente entender um pouquinho mais do contexto de cada um. E aí, até na hora de mostrar um pouco do Pipefy, de mostrar os nossos exemplos, a gente pode direcionar um pouco mais conteúdo ali para a realidade de vocês. Então, fiquem à vontade para compartilhar um pouquinho ali no chat, tá? Ali no Zoom mesmo, na barra inferior, tem a opção do chat, então fiquem à vontade para compartilhar um pouquinho mais ali da realidade de vocês. Achei bem legal que o Gustavo compartilhou aqui com a gente, que ele faz parte da rede de parceiros aqui do Pipefy. Então, trabalha não só com o segmento de RH, outros segmentos, mas também quer entender um pouco melhor de como trabalhar ainda mais, entender mais a fundo ainda do segmento de RH, como trabalhar melhor com esse público, né? Acho que a gente vai conseguir apresentar bem, assim, os benefícios, alguns casos de uso que podem até ser repassados, várias empresas, na verdade, que se identificam com esses pontos que a gente vai trabalhar. Então, até as dúvidas que vocês já ouviram, as dores que vocês também sentem, até os benefícios que vocês também já enxergam, podem levantar aqui com a gente e a gente vai conversando durante o web, né, tá? Já deram aqui os 3 minutinhos iniciais, então bastante gente já entrou, acho que tem mais um pessoal entrando, mas a gente vai começar com a introdução aqui, então a gente vai se apresentar, então vamos dar início no webinar, pessoal. Então, primeiro, obrigada pela participação de todo mundo. Vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Mariana, aqui do time de Marketing e de Education do Pipefy. Trabalho aqui há mais ou menos 1 ano e também já trabalhei bastante tempo no time de implementação. Então, já tive muito contato com a implementação do Pipefy em empresas. Já trabalhei na área de Customer Success também em outras empresas por muito tempo. Então, eu gosto bastante desse contato com o cliente e espero poder compartilhar bastante dessa experiência também com vocês. E quem está participando do painel comigo é o Fábio. Também vou pedir para ele se apresentar aí rapidamente. Olá, bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês, né, de parar nessa correria para avaliar um pouquinho melhor o que é o Pipefy. Meu nome é Fábio Alves, pode não parecer, mas eu tenho 34 anos, tá? Eu sou natural de Curitiba, onde eu estou nesse momento, eu estou aqui no meu home office.
Eu sou um consultor de processos do PyPI, né? Vocês estão vendo ali, eu sou um Account Executive. Eu sou do time comercial. Eu estou no PyPI faz mais ou menos um ano e eu ajudo empresas e pessoas a entender melhor o que é a nossa solução, né? E como melhorar seus processos através dela. E o que vou ajudar a Mari aqui durante todo o webinar, eu vou apresentar o PyPI para vocês. Beleza, obrigada, Fábio. Bom, só alguns recados rápidos, então, antes da gente começar, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, peço que vocês enviem pelo botão de Q&A. Então, a gente prioriza todas as dúvidas enviadas através dessa funcionalidade do Zoom, que também fica localizada ali no menu inferior. Caso tenham algum problema com o áudio ou com o vídeo, nos informem ali pelo chat, que daí a gente já ajusta aqui durante o webinar mesmo. E a gravação do webinar ela é enviada por e-mail de vocês. Então, a gente também coloca essa gravação no YouTube, a gente tem uma página no PyPI para webinars, então caso queiram compartilhar, assistir de novo, enfim, vocês terão acesso à gravação do conteúdo, tá? Vou passar aqui também pela nossa agenda. Então, primeiro, a gente vai nisso, então, falando um pouco mais do que é o PyPI. Então, sei que tem algumas pessoas aqui que estão conhecendo um pouquinho melhor agora da ferramenta, enfim, da empresa. Depois, a gente vai falar da solução para o departamento de RH, então, enfim, de como usar melhor o PyPI para esse departamento em específico. Depois, vamos compartilhar uma história de sucesso. Então, como uma empresa, o nosso cliente reduziu em 80% o tempo de preenchimento de vagas urgentes. E depois, como realmente trazer isso para a plataforma, né? Então, construir uma experiência incrível para o time. E aqui a gente fala tanto de candidatos quanto de funcionários, né? O quadro de funcionários já. Então, uma experiência ali de ponta a ponta, realmente, de RH. Quais são os principais aprendizados que a gente quer passar passando por todos esses pontos da agenda, né? Então, primeiro deles, entender como identificar os gargalos dos processos de RH e aplicar as melhorias, ver como os processos conectados, padronizados e automatizados podem melhorar a experiência dos funcionários e dos candidatos, e conhecer as funcionalidades do PyPI que podem garantir um fluxo com menos trabalho manual. Então, pensando nas dores e principalmente ouvindo muito dos nossos clientes, entendendo de todo o processo ali, de como eles chegaram ao PyPI, como que a gente conseguiu construir com eles e aprimorar os processos que a gente implementou e os resultados finais que a gente construiu e também acompanhando a evolução da maturidade de processos, que a gente chegou no conteúdo desse material aqui, tá? Então, a gente vai passar por esses pontos e são esses os ensinamentos, os aprendizados que a gente espera aqui compartilhar com vocês, tá? Então, agora eu vou passar aqui a bola para o Fábio. Então, para a gente dar início no conteúdo de fato. Vamos lá, Fábio. Oi, pessoal. Bom, eu acho é um prazer falar com vocês, né? Eu imagino que algumas pessoas já devam conhecer um pouquinho o que é o PyPI, ou já estão usando o PyPI, ou têm contato com a ferramenta, mas imagino que talvez tenham pessoas que estão tendo os primeiros passos com a nossa solução nesse momento, né? Eu queria dar só para começar um pouquinho de contexto, né, sobre o que é o PyPI, né? O PyPI ele é uma empresa global, né? Ela foi fundada em 2015 pelo nosso CEO Alessio. A gente tem, vocês entenderem, a gente tem mais de 2.000 clientes, né? Entre eles grandes clientes como Volvo, Capgemini, Santander, IBM, até empresas médias, pequenas, microempresas também. Então o PyPI é uma plataforma, apesar de ser global, ela é bem abrangente no que diz respeito à solução. Pode passar o próximo slide, por favor, Maria. E, bom, né, mas o que é o PyPI? O PyPI ele é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que empodera doers. Né? Quem que é o doer? Né? O gestor, o analista, aquela pessoa que executa as tarefas da empresa, aquelas pessoas que mudam, que movimentam de fato a empresa. Então, o PyPI empodera essas pessoas a organizarem e controlar os seus trabalhos em um lugar único, né? Permitindo que qualquer equipe possa criar e gerenciar fluxos e automatizar processos. Basicamente é isso. O PyPI ele ajuda equipes de RH especificamente a garantir uma experiência melhor para candidatos e colaboradores. A gente otimizando a forma como vocês gerenciam solicitações, melhorando a comunicação, automatizando tarefas manuais que tomam bastante tempo nesse departamento. Né? Pode passar para a próxima, Maria, por favor.
A gente, pensando um pouquinho no PyPI, nesse universo de departamento de pessoal, de RH, gestão de talentos, né, a gente vê um departamento que hoje ele está muito envolvido em tarefas manuais, né, como enviar e-mails, atualizar base de dados, ficar caçando informações, enquanto, na verdade, né, o grande foco dessa área, o grande objetivo desse departamento é pessoas. Né, é como atrair, como criar, como transformar times em super times e colaboradores e pessoas em rockstars, né, em super colaboradores. Né, e vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, né? Mas vocês não estão no departamento de RH ou no departamento de pessoas porque vocês gostam de papel e computador, né? Porque vocês gostam de pessoas. O PyFi está aqui para tentar empoderar vocês, que vocês foquem no que realmente importa, né? Tanto para vocês quanto para o departamento. E pensando só agora fazendo um paralelo, né? Onde que o PyFi se encaixa nesse cenário? Eu, como uma pessoa, né, do departamento comercial, como um consultor de processos, só eu, nesse 1 ano de jornada com o PyFi, eu conversei com mais de 500 empresas. Né? Eu fiz mais de 500 demonstrações de produto para empresas. Né? Então, pensa com quantas pessoas, com quantas empresas, quantos gestores a gente não conversou de 2015 até 2020. Né? E quando a gente começa a pensar nesse universo de problemas, de pessoas, de gestores, de processos, a gente começou a encontrar desafios em comum, né, dentro desse ambiente de gestão de pessoas, de RH. E eu acho, até fazendo um outro paralelo, né, eu acho que esses problemas, essas dores, esses desafios ficaram ainda mais latentes com o coronavírus. Né? A gente vê um departamento que sofre com a falha de comunicação, né, com clientes internos e externos. Né? São feedbacks que a gente recebia constantemente, é o que fez com que as pessoas fossem no mercado procurar ferramentas que ajudassem nos processos. De repente, essa comunicação falha, falta feedback, né, responsividade, comunicação com o time, comunicação com o candidato. Vocês focam muito em tarefas manuais, então sobra pouco tempo para fazer tarefas que realmente importam. Né? Parece que vocês não Parece que é um departamento que não consegue se tornar mais produtivo porque está tão travado em atender telefone, responder e-mail, que não executa mais do que, de repente, aquela função super básica que é folha de pagamento. Né? E aí a gente quer desmistificar isso com a ferramenta, né? Quer que vocês foquem em outras coisas. Um outro ponto que é super constante dentro do PyFi, que eu até vou bater muito durante a apresentação, é falar sobre padrão de execução, né? Sobre como vocês recebem hoje solicitações de diversas formas. O que é uma solicitação? É alguém pedindo uma vaga, é alguém pedindo mudança de benefício, alguém pedindo para sair de férias, e as pessoas ligam, e vocês perdem tempo com telefone, e-mail de analista, o gestor não tem visibilidade de nada, e acaba que vocês têm vários gargalos. Né? É, Esses são alguns dos pontos. Né? Se vocês tiverem outros pontos, outras dores, pessoal, super coloquem aqui nos comentários ou no Q&A, porque, obviamente, quando a gente passar um pouquinho mais para produto, eu vou focar a solução dentro desses pontos de vocês. Né? Isso é que a gente tem encontrado como nesse grande universo de clientes que o PyFi ajuda ou já ajudou. Né? Pode passar para mim. Uma das coisas, e aí fazendo um paralelo super simples, né? Quando a gente tem essas dores, obviamente que isso traz consequências. Né? Perda de candidatos de qualidade, porque quando você está fazendo um processo de contratação, você esquece de mandar um feedback, você demora para responder quando a pessoa mandou um e-mail, você demora para passar um feedback que ele foi aprovado, você perde funcionários, né? Porque é um departamento que não conseguiu atender a expectativa, né? Ou está frustrando muito o seu colaborador, isso pode afetar a reputação da empresa. Vocês tem muito tempo desperdiçado com informações soltas e perdidas, né? Porque e-mail, planilha de Excel, de repente é WhatsApp, é telefone, é papel em cima da mesa, é um monte de currículo, né, em pasta vinculada com nomes, enfim. E, de repente, o time de RH não consegue focar na gestão de pessoas de fato. Né? Gerir apenas solicitações é uma coisa, né? Mas você capacitar o seu time, né, e você permitir que o seu time se desenvolva é outra. Mari, se você puder passar ali para mim, por favor. Sim, até queria fazer um paralelo aqui, um comentário que acho que todo mundo já teve nessa posição também de ser candidato, de ser funcionário, então a gente sabe o quanto é importante
ter esse feedback do processo seletivo, enfim. Então, acho que é muito também de se colocar nessa posição, né? Hoje a gente está apresentando aqui para quem está do outro lado, né? Do lado da equipe de RH, mas a gente também sempre já passou por esse lado de ser candidato, de ter esse outro lado da moeda, né? Essa experiência. E hoje a gente fala que a gente já também passou pelo processo seletivo dentro do Pipefy, que gera o processo seletivo pela própria ferramenta. Então a gente sabe exatamente como que é passar por todo esse caminho, né? Então a gente recebeu os e-mails ali no tempo certo, com a documentação sempre em dia, porque a gente tem um padrão, a gente tem as ferramentas que conseguem atender, né? Então acho que é legal traçar esse paralelo quando a gente foi falando bastante sobre isso, é legal traçar um pouquinho dessa nossa realidade também, né? Já participamos de processos de outras empresas, agora a gente passa pelo processo no Pipefy, então é interessante também se colocar nessas diferentes posições, né? Então, queria compartilhar um pouquinho disso também. E até, isso era até um ponto que eu queria até trazer para vocês essa conversa. Antes de eu entrar no Pipefy, eu morei por 10 anos fora do Brasil. Né? Eu trabalhei em lugares como Quênia, Singapura, Portugal. Eu cuidava, né? Eu era o General Manager, né? O gerente geral de cadeias de hotéis, né? Espalhadas pelo mundo. Eram estruturas enormes, mas departamentos administrativos super pequenos, né? Como RH, financeiro. Eu era o grande responsável nos lugares pela contratação de pessoas, né? Em atender colaboradores, em fazer o onboarding deles, né? Obviamente. E nessa época eu não conhecia o Pipefy. Eu provavelmente não usava a palavra onboarding, eu provavelmente não usava a palavra processos. E quando eu estava me preparando para a apresentação e a gente trouxe esses pontos, nada que tivesse uma grande surpresa, eram exatamente as dores que eu tinha nesses outros lugares. Eu tinha pilhas de currículos que eram mandados via e-mail, não necessariamente atrelados a uma vaga. Eu esquecia de mandar feedback, de agradecer. Quando alguém não era aprovado, eu não mandava e-mail, eu não me comunicava com essas pessoas. Quando alguém era contratado, eu não fazia ideia de como que ia ser o processo de treinamento, porque eu passava para a área, eu perdia visibilidade. Eu fui vendo que eu não conseguia encontrar soluções no mercado. E, obviamente, eu nem comecei a ir para o mercado. Né? A gente conseguia conviver com aquele ambiente e meu departamento ficava atolado de tarefas manuais e eu mal conseguia focar em treinamento. Né? Acho que E depois depois que a gente tem alguns cases, eu mostrar a plataforma para vocês, eu vou mostrar também alguns outros cenários ali, até fazendo esse comparativo com o que a Mariana falou, né, dos processos que o Pipefy faz, né, com milhares e milhares de candidatos. Como que a gente gerencia esse tipo de coisa com a nossa própria ferramenta, né, com a nossa própria solução. E a gente falou de várias coisas, né, dores, eu acho que nada é surpreendente para vocês, isso combina muito com o processo, né, com o que vocês têm no seu dia a dia, e a gente começa a pensar o que muda quando você começa a usar uma Pipefy, né? Como é que o Pipefy consegue ajudar vocês a tratar essas frustrações dos colaboradores, né, e até da própria equipe? Como que o Pipefy, como que você com menos recursos, né? Como que você com menos recursos, com menos plataformas, você consegue se tornar mais eficiente, né? Porque está tudo num lugar só. Né? E aí a gente começa a fazer um paralelo com como que o Pipefy vai ajudar vocês. Né? Tanto nesse ponto de centralizar todas as requisições, comunicações, economizando tempo, evitando retrabalho, trabalho manual, como ter toda a visibilidade desse processo, né? Fazer com que vocês sirvam de fato os departamentos que estão envolvidos com vocês. Quando a gente fala de conectar processos de RH e quando a gente pensa num processo de contratação, né? Eu até vi ali no chat, no Q&A, algumas pessoas mencionando contratação de colaborador. Né? Vamos pensar que o processo de contratação ele não é uma função única e exclusiva do departamento de RH, de pessoal, de talentos. Essa demanda de contratar alguém vem de alguma área. Pode ser que isso tenha sido decidido numa reunião estratégica, mas pode ser que isso venha por e-mail para vocês. Uma área está precisando trocar um colaborador ou contratar mais uma pessoa. Então, vocês vão servir algum outro departamento. Assim que vocês recebem uma solicitação, ou, por exemplo, tem que ir para o mercado para contratar uma pessoa, talvez vocês necessitem contactar o departamento de marketing, que vai pensar numa comunicação, vai criar toda uma campanha para divulgação de uma vaga.
E talvez vocês precisem conectar com o departamento de TI, que vai pensar onde que vai colocar essa vaga, vai pensar na ferramenta, na tecnologia para que isso aconteça. E assim que você começa a rodar o processo de contratação, você continua conectado com outros departamentos, né? Você está falando, você não vai fazer entrevista sozinho. A tendência é que, dependendo do tipo de posição, o RH faz uma etapa da triagem, mas depois você volta a depender do seu cliente interno para fazer a entrevista. E você quer ter visibilidade do que está acontecendo, quando que a data, como que foi. E à medida que você vai avançando ainda mais no seu processo de recrutamento e seleção, outras pessoas começam a ficar envolvidas de novo. O departamento de TI, porque vai ter que criar senhas e pegar o computador. O departamento específico, o departamento para qual aquela pessoa tem que trabalhar por causa do processo de onboarding de treinamento, né? E a ideia é que vocês não percam controle sobre esse processo só porque vocês estão com seus fluxos ali dentro, né? Mas como é que vocês conseguem ser os grandes orquestradores desses processos, seja de contratação, seja de treinamento, de universidade corporativa, né? E como é que você consegue gerar uma melhor experiência para o seu colaborador ou para o candidato, né? Imagina uma pessoa que ela tem que sair de férias, né? Ou ela tem que pegar uma licença maternidade. Isso é bem frustrante em boa parte da empresa, porque as pessoas não sabem qual que é o processo certo, onde que ela vai para poder pedir esses dias de folga. Ela tem que falar com o chefe, ela tem que mandar para o RH, tem que mandar para a governança, tem que mandar para o financeiro, né? O PyFi tenta mudar isso simplificando, né? Criando um portal, um lugar onde elas sabem que elas podem ir para contar com o departamento de vocês, né? Se você puder passar um para mim, Mariana. E aí a gente... e até para não ficar só nesse mundo maravilhoso do que o PyFi faz, né, do que a gente tem falado, mas a gente tem um case aqui de uma empresa global, né, uma líder em soluções de vidros automotivos, em troca e reparação de vidros automotivos. Por questões de contrato, a gente não pode abrir o nome dessa empresa, mas a gente escolheu esse case especificamente porque como ele é uma empresa global, a gente vai falar especificamente da operação no Brasil, né? Então a gente já faz um paralelo com a nossa própria realidade. Essa empresa ela opera em 36 países, Europa, América do Sul, Ásia e Oriente Médio. Mas a operação Brasil, obviamente, segue aí o que a gente tem das peculiaridades do nosso país. Essa empresa, quando ela foi para o mercado para procurar uma solução, ela tinha um problema bem claro de contratação, né? Esse recrutamento e seleção. Eles tinham a abertura de vagas era realizada de forma bem diversa, né? Então, eles recebiam muitas coisas por e-mail. O departamento de pessoal, apesar deles terem uma estrutura relativamente grande, eles utilizavam para eles terem um ERP, enfim, né? Porque isso vem muito da sede de algumas ferramentas, mas o processo de recrutamento e seleção de vagas urgentes, eles eram todos feitos via e-mail, telefone, WhatsApp, papel, e o controle era feito por planilha, né? Então, quando a gente pensa que você está fazendo um processo de recrutamento e seleção, né, e você demora para preencher uma vaga de 10 a 15 dias, isso não parece a coisa mais ineficiente do mundo. Só que para essa empresa, uma vaga urgente era para ser completada em 2 ou 3 dias. A expectativa era essa e o RH, o departamento de pessoal, atendia em 2 semanas. Isso, obviamente, estava atrapalhando tanto os objetivos da empresa como os objetivos da própria área, e eles foram para o mercado, né, para tentar encontrar uma plataforma, um ambiente, uma solução que ajudasse eles a ser mais eficientes no processo de recrutamento e seleção, né. Eles não necessariamente sabiam o que eles estavam procurando, porque eles foram para o mercado para encontrar uma solução, e de repente a possibilidade de gerir todos os processos de um lugar só chamou a atenção, né, quando eles começaram a conversar com o PyFi, quando eles caíram no PyFi, né. Existiu todo um processo, obviamente, de validação de ferramenta, de implementação, onde eles conseguiram mapear todos os processos, as etapas, eles encontraram gargalos e começaram, de fato, a automatizar e melhorar o processo, né? Quando eles começaram a utilizar o PyFi, as informações dos candidatos, tanto as vagas quanto os candidatos, foram centralizadas num ambiente só. Então, o gestor começou a ter visibilidade do que estava acontecendo, né? Se 10 vagas antes estavam chegando no e-mail do Pedro, né? Agora você tem essas 10 solicitações caindo dentro da própria ferramenta e não mais na caixa de e-mail de um colaborador, né?
Isso também facilitou muito a vida de quem estava abrindo a solicitação, porque elas também não sabiam como que fazia, o que elas tinham que preencher. Existia muito retrabalho, muito idas e vindas, então envia informação faltante, obviamente que isso aumenta o tempo de atendimento. Quando eles começaram a padronizar o processo, obviamente que eles começaram a organizar o processo de uma forma um pouquinho mais estruturada. Começaram a ter regras de negócio, obviamente, começaram a automatizar algumas etapas, né? E aí, a gente, né, depois de eles começarem a colocar a plataforma para rodar, as solicitações já vêm com formulário, isso já cai direto para uma equipe que vai fazer a triagem, vai passar por aprovação. Eles conseguiram diminuir o tempo, né, de preenchimento de vagas de entre 10 a 15 dias para 2 ou 3 dias. Né? Foi um ganho de 80%. Isso só porque eles começaram a ter uma visibilidade maior, né? E a comunicação foi feita de forma mais eficiente. Eles reduziram o tempo de processar simples trocas de cargo, né, quando tal colaborador precisa mudar de tal área para tal área, né, de 10 dias para 2 ou 3 dias de novo. Né, é um outro tipo de solicitação que envolve movimentação de colaboradores, e que de novo estava perdido em e-mail, sem um processo padrão, sem visibilidade, nem quem solicitava tinha o feedback do que estava acontecendo. Né. Quando a gente começa a pensar também em PyPI, a gente faz um cálculo, né, de resultado, que é horas economizadas de trabalho. A gente tem ouvido muito falar de automação, né? Automatizar processos, o que é automatizar processos, né? Será que é só mandar um e-mail, é fazer uma passagem de bastão automática, né? Poxa, eu tenho que passar para tal área. E a gente, só fazendo um cálculo simples, né? Com automações e com envio de e-mail, em 7 meses, só o que a equipe conseguiu poupar de trabalho foi 1.430 horas, né? Se a gente coloca isso em desenvolvimento de colaboradores, desenvolvimento de treinamentos, uma melhor capacitação, um processo de triagem mais eficiente, você começa a gerar, obviamente, um impacto indireto muito maior, né? Não é apenas esse o retorno sobre investimento, né? E esse é um caso bem icônico, porque você vê existia uma urgência, né? Você já tem um processo que é aparentemente eficiente. Como que você faz com que isso se torne ainda mais fácil? Né? Não foi nada milagroso, né? Foi simplesmente a criação de um padrão de execução. Né? E quando a gente começar a mostrar um pouquinho mais a ferramenta, acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Desculpa, pessoal, só vou tomar um pouquinho de água. Agora, a gente, como essa live, esse webinar, ele é muito parecido com que quando eu faço uma conversa com um cliente específico. Né? A gente sempre tenta explicar um pouquinho o que é a ferramenta, entender o ambiente, e depois a gente pula para o PyPI. Não porque a gente quer ficar jogando um monte de feature para cima de vocês, né? Porque a gente quer imaginar como que é a solução ideal para o cenário. A gente vai pular agora um pouquinho para produto. Eu acho, pelo que eu tinha visto ali do Q&A, do chat, eu vejo que já tem uma curiosidade bem grande para descobrir como é que a plataforma realmente roda, algumas ferramentas. Agora é o momento para vocês colocarem o máximo possível de dúvidas, de questões, de feedbacks, porque se a gente não trabalhar agora nessa apresentação, a gente tem um tempo de Q&A depois, onde a gente vai atacar essas dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, por favor, podem ir mandando dúvidas. Se eu errei alguma coisa na apresentação, tem nada a ver com o departamento de vocês, podem falar ali depois que a gente tenta corrigir durante a apresentação. Mas eu acho que a gente, agora entrando em produto, tangibilizar um pouquinho isso que a gente estava trabalhando durante a apresentação em uma solução. Né? Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Daí você pode compartilhar a tua, tá, Fábio? Beleza. Eu vou compartilhar minha tela. Eu acabei de mandar ali no chat também, agradecendo, né? Todo mundo compartilhou bastante da realidade, dos processos. Acho que a gente começou com o processo de recrutamento, está querendo agora expandir o uso do Pipefy para outros processos no departamento de RH mesmo. Tem gente que já usa o Pipefy em alguns outros processos, que é otimizar. Então, acho que isso pode enriquecer bastante. E, de novo, fiquem à vontade para nos enviar as suas dúvidas e comentários também, como o Fábio está reforçando constantemente, é bem importante para que a gente consiga direcionar ainda melhor o que a gente está apresentando aqui. Assim que a gente finalizar esse tour ali na plataforma, a gente também tem um tempo exclusivo para as perguntas, mas nada impede que vocês já comecem a enviar, tá? Assim, eu também já estou gerenciando as perguntas aqui, então o que der para respondendo já, eu estou respondendo, o que for melhor a gente respondendo depois, aí eu já estou separando também, então não hesitem, beleza?
É legal o apoio da Mariana, porque, obviamente, eu não sou muito bom em multitasking, né? Então, se eu ficar vendo a dúvida de vocês, os comentários de vocês, eu vou me perder durante a apresentação. E aí, né, eu acabo indo para caminhos distintos. Agora, eu vou... Uma coisa que eu gosto, sempre que eu vou mostrar o PyPI para uma empresa, para um gestor, para alguém que tá procurando uma solução, a ideia nunca é fazer uma apresentação institucional de ficar jogando ferramenta assim que você manda o e-mail, né? É tentar mostrar o PyPI, né, para o cenário de vocês, né? O que a gente está vendo aqui é a tela do PyPI assim que eu fiz o login nesse ambiente, nessa empresa chamada Dois Recursos Humanos, né? Que é o nosso ambiente de demonstração com alguns exemplos de fluxos, né, de processos, de fluxos de trabalho de um departamento de RH, né, de um departamento de pessoal, departamento de gestão de talentos, assim por diante. Quando vocês abrem, quando o usuário faz o login na ferramenta, acho que alguns de vocês já devem estar familiarizados com essa tela. Alguns talvez seja a primeira vez ou a segunda vez que vê o que é o PyPI, né, como que é o PyPI. Mas o que mais chama atenção quando você faz o login, né, quando você entra na conta, são esses quadradinhos, né, o que a gente chama de pipe, que são os processos, né, que são os fluxos de trabalho dentro da ferramenta, né. Como esse ambiente aqui ele é super voltado para o departamento de RH, a gente está vendo processos que são todos voltados para o seu departamento, né, desde um processo de recrutamento e seleção, né, que envolve solicitação de vagas, recrutamento e seleção, tem toda a parte de documentação de contratação, até outros processos como solicitações de RH, gestão de férias, avaliação de desempenho, o processo, a criação de uma universidade corporativa, e aí eu acho que uma coisa que está é um super tópico atualmente por causa do coronavírus, que é o desligamento de funcionários, né, ou renegociações e tudo, né. A gente está vendo que com essa crise do coronavírus, né, muitas coisas começaram a cair de novo na mão do RH, como essa parte de offboarding, de renegociações e afins, né? E aí a gente vai ter aqui tem também uma sugestão de fluxo também para isso aqui, tá? Pessoal, mas cada quadradinho desse é um processo diferente, né? E ele está voltado para algum processo específico. Outra coisa, né? Quando a gente está olhando a tela do PyPI, quando você olha aqui do lado esquerdo, você ser o administrador da conta, você tem, obviamente, algumas outras opções, né, como as databases, então você tem tabelas de dados dentro da ferramenta, né, que ajuda tanto na consulta de informação quanto para preencher, né, para ajudar os fluxos, né, com preenchimento de dados, para evitar erro humano, centralizar a informação. Você tem as regras de automação e você tem os portais, né, que é um lugar onde você pode centralizar os formulários ou os serviços de vocês de RH para compartilhar para outras pessoas da empresa, né? E agora, acho que a grande ideia é tentar focar um pouquinho mais a parte de recrutamento e seleção, né? Até porque o nosso tempo não é muito longo, até para a gente poder entrar nas perguntas e respostas. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente tem dois pontos super importantes, né? O primeiro, que é uma solicitação de vaga, né? Então tem que existir uma vaga de trabalho para você promover essa vaga, para você recrutar alguém. E você tem a parte, né, propriamente dita da parte de recrutamento e seleção, né? O que eu tinha separado aqui para vocês era para explicar melhor como é que é um fluxo dentro da ferramenta, né? O que é um processo dentro do PyPI. E quando a gente abre aqui o processo de solicitação de vagas, né, o que você está vendo, ele é um quadro, né, Kanban, e você está vendo as etapas de um processo. É um fluxo, né, ele é um workflow. Isso aqui é muito mais do que uma tarefa, ele é um processo com entrada, com etapas, com padrão de execução, com regras de negócio, né? Então, tudo que você está vendo aqui no PyPI é extremamente customizável, né? O PyPI, a ideia é que vocês possam melhorar o processo de vocês ou criar os processos, as regras e as automações de vocês, sem depender de uma pessoa de TI, né? Que vocês possam pensar nas próprias melhorias. Eu sou num ambiente onde, obviamente, eu não sou o grande administrador, então eu não vou mudar o padrão de execução, mas a gente vai, obviamente, né, seguir um pouquinho só para vocês entenderem o fluxo da ferramenta, né? Quando a gente volta para a plataforma e vê esses quadradinhos, né, imaginar que um processo de recrutamento e seleção, ele surge porque alguém precisa de uma vaga, né? Então você tem um fluxo de aprovação de vagas de trabalho, né? Quando a gente olha para esse fluxo, você está vendo as etapas que vocês vão definir, né? Depende do fluxo de vocês, qual que é a primeira etapa, as etapas de aprovação e assim por diante. Você sempre começa com input.
né? Alguém vai ter que pedir para o departamento de RH uma nova vaga, né? Preciso contratar alguém, preciso trocar alguém de área. E para isso a gente tem a forma de input, né? O mais básico dentro da ferramenta é esse formulário inicial, né? Que é o input do processo, né? Que é por onde você dá o início a ele. Você que configura todos esses campos também, é aqui onde você começa o padrão de execução, né? Onde onde o solicitante preenche as informações que você define que são importantes para você iniciar o seu processo, que obviamente faz com que vocês sejam mais eficientes. Preenchendo essas informações, ele automaticamente já cria uma nova vaga que vai seguir todo o fluxo de vocês tiverem de aprovação de uma vaga, né? Eu acho legal fazer um paralelo, né? Até falar um pouquinho do PyFi em si como solução. Imaginar que se o departamento de RH, o departamento de pessoal está usando a plataforma para os seus fluxos internos, não necessariamente outros departamentos da empresa precisam ter acesso ao PyFi, né? Isso é uma ferramenta, às vezes, só do seu departamento. E como é que alguém vai preencher esse formulário se ele está dentro da ferramenta, né? Esse formulário ele pode ser preenchido por usuários fora da plataforma. Então, ele vai ser compartilhado dentro de um portal, você pode embedar isso dentro da sua intranet. Então, esse formulário, ele se torna um link público que pode ser colocado em outros ambientes para que pessoas fora do seu departamento, às vezes fora da organização, possam preenchê-los, né? Quando isso é preenchido, isso cai num fluxo de aprovação, né? Onde cada cartãozinho desse, que a gente chama de card dentro da ferramenta, nada mais é do que uma vaga, né? Então, por exemplo, aqui a gente sabe que é uma vaga aberta para coordenador, é uma vaga de substituição de coordenador com salário médio de R$8.000 do departamento financeiro. Quando a gente abre com um pouquinho mais de detalhe essa solicitação, a gente vê do lado esquerdo, né? A gente vai sempre ter a gente começa a centralizar as informações, né? Do lado esquerdo, a gente tem sempre o histórico, né? Tudo o que aconteceu com essa solicitação de vaga até chegar a esta etapa. Obviamente, aqui a gente está falando da caixa de entrada, que é a primeira, que é quando a solicitação cai para vocês. Então, você tem a parte do histórico. E do lado direito, você vai ter sempre o que deve ser feito nessa etapa, nessa etapa do seu processo, do seu fluxo, para que você consiga avançar, passar ali adiante, né? Que informações você tem que coletar, que tarefa tem que ser realizada, que você tem que anexar, quem que é o responsável e definir até prazos, né? Só voltar aqui rapidinho, né? Então, quando a gente abre, por exemplo, o supervisor de linha, que já está com uma vaga aprovada, a gente consegue ver, né, desde a parte do como foi a solicitação que foi aberta, o que aconteceu na faixa de entrada, o que aconteceu na fase de aprovação. Outra coisa importante dentro do PyFi, né, você está vendo que isso aqui ele é uma visão resumida daquela solicitação. E aqui no cantinho direito, você está vendo as pessoas responsáveis por aquela solicitação. Então, você consegue colocar regras de trabalho ali dentro. Toda vez que uma solicitação é criada de vaga, ele automaticamente quando ele automaticamente cai aqui para vocês, uma equipe é colocada como responsável, que vai fazer a triagem dessa vaga, né? E à medida que ele vai avançando para as próximas etapas, você pode ter outras regras de negócio. Como, por exemplo, quem vai fazer a aprovação é sempre o Bill Gates. Toda vez que você consegue avançar de uma fase de triagem para uma fase de aprovação, troca o dono. E aí a gente volta para aquele ponto do PyFi, que é melhorar a comunicação, né, entre departamentos, entre áreas. Tudo que está acontecendo aqui, por trás, o PyFi está automatizando a comunicação. Ele automaticamente mandou um e-mail para quem solicitou a vaga, agradecendo, é um e-mail template que vocês podem configurar. Ele automaticamente informou as pessoas, né, o Bill Gates, as outras pessoas responsáveis, que eles têm que trabalhar em cima de mais uma demanda do processo de solicitação de vaga. À medida que você vai avançando no fluxo, ele vai comunicando quem é o novo aprovador, vai atualizando o status para quem solicitou a vaga e assim por diante, né? À medida que a vaga vai sendo aprovada, você começa a iniciar de fato o processo de recrutamento e seleção, né? E se a gente volta aqui e a gente abrir o processo de recrutamento e seleção, vocês vão ver que o processo de recrutamento e seleção ele é quebrado de um mesmo. A ideia do fluxo é bem parecida. Você vai ter sempre um input de informação, as etapas do seu processo, né, e um padrão de execução ali dentro. Tá. Maria, a gente tem alguma dúvida já referente a essa parte aqui, que a gente possa fazer algum paralelo? Como que a gente está? Até o momento não, dá para seguir. Mas, pessoal, fiquem à vontade ali, incentivando novamente, podem mandar. É isso, porque eu acho que a gente tem mais uns 20, 15 minutos, né? Isso, de tempo total tem 20 minutos. Legal. Então, só voltando aqui para o processo de recrutamento e seleção, né?
Agora a gente entra vamos tirar aquela etapa da vaga, a gente entra no processo que é um dos mais trabalhosos, né? Que é o recebimento de currículos e a gestão desses currículos, né? E aí a gente está vendo que o que a gente tinha na solicitação de vagas é bem diferente dentro de um processo de recrutamento. Esse cartãozinho aqui não é mais uma vaga, é uma pessoa, né? É um candidato. E à medida que ele vai avançando, você está vendo, isso aqui é uma gestão supervisual, né? Assim que você abre o seu fluxo de trabalho, você abre o fluxo de recrutamento, você vê exatamente quantos currículos você tem na fase de triagem, quantos candidatos estão na triagem, quantas pessoas já estão na fase de proposta ou de aceite, quem está fazendo a entrevista quando está numa fase de entrevista do gestor, né? Você, como gestor de RH, ou como analista, a pessoa que está orquestrando esse processo de recrutamento, batendo o olho, já tem uma visibilidade do processo em si. Quem que é responsável pelo quê, o que está acontecendo, que informação foi coletada, se uma pessoa se algum currículo não foi aprovado, o motivo pelo qual ele não foi aprovado, e mesmo assim isso pode ser, você já pode colocar, por mais que essa pessoa não seja aprovada, você pode automaticamente colocar essa pessoa numa base de dados de currículos, porque esse currículo pode ser aproveitado depois, né? Voltando e fazendo, acho que esse é um ponto importante com relação ao processo de recrutamento, o PyFi, né, ele tem, e agora fazendo um outro paralelo a inícios, né, aos inícios de processo. A forma mais comum, né, de preenchimento de um formulário é abrir a plataforma e preencher ele por aqui, né? Existe, obviamente, a forma do formulário público. Existem outras formas também, como a regra de automação, né, porque o input, né, o início do seu processo, ele pode ser advindo do final de um outro processo, né? Terminou o processo de contratação, você automaticamente inicia o onboarding, e aí não necessariamente você precisa preencher todas as informações de novo. Quando a gente está falando de um processo de recrutamento e seleção, às vezes você quer divulgar uma fase específica, uma vaga específica, né? Como é que você compartilha? Como é que você compartilha esse link? Como você embeda isso no site, na sua intranet ou no seu site de vagas, para que quando uma pessoa esteja aplicando para vaga de comercial, isso caia automaticamente atrelado àquela vaga, né? Mari, eu estou Até vendo que está tendo algumas aproveitando, dúvidas. isso tá, justamente comentar que o Maurício também levantou uma pergunta de como que um currículo pode virar um card, e justamente o que o Fábio está comentando agora em relação ao uso do site form, o formulário público, aí só para saber se realmente a pergunta está sendo respondida da maneira que você precisa, e se não, você pode mandar uma pergunta ali de follow-up, que daí a gente vai Legal. adaptando, tá? Mas acho que está no caminho ali. Deixa eu até... Tudo que vocês estão vendo aqui, ele é um padrão que a gente criou para um ambiente de demonstração, né? Então, ele não vai ter, obviamente, a cara da empresa de vocês, a nomenclatura de vocês, as regras de negócio de vocês. Quando a gente definiu esse formulário, né, que é como se fosse a captação, como é onde você capta o currículo de alguém, tá vendo que ele está numa estrutura super simples. A única informação que a gente tem realmente da pessoa do candidato é anexar o currículo, né? Existe uma outra forma, né? Você pode customizar que este formulário tenha as perguntas referentes ao currículo, né? Você pode ter, quando você compartilha esse link, que dependendo da vaga, né, ele vai ter que responder perguntas específicas, né? Deixa eu até compartilhar esse link aqui e vou abrir ele numa outra tela. Vou até sair da solicitação de vagas ali. Então, esse é um link público que pode ser embedado no seu site, embedado em algum outro lugar. Existem, obviamente, a gente sabe que no Brasil, né, não necessariamente você vai usar sempre a própria ferramenta para coletar currículos, né? Você não vai ter só um site onde as pessoas vão lá e preenchem interesse em alguma vaga. Vocês, obviamente, podem receber vagas, né, ou receber candidatos de outros serviços, né? Mas eu só tentando explicar, né, quando a gente embeda isso aqui no site, o candidato vai lá, define qual vaga que ele está aplicando e preenche o nome, e assim que ele anexa o currículo, isso automaticamente cai dentro do processo de recrutamento e seleção. Como vocês trabalham, se vocês querem fazer perguntas, né, qualificatórias desde o formulário inicial, ou só anexar o currículo, isso vai depender de vocês, né? Cada processo é diferente, cada empresa tem, dependendo da vaga, tem mais perguntas, dependendo da vaga é um processo muito mais rápido, né? Então, vocês que vão definir essas regras. Por enquanto, a gente está mostrando um fluxo mais direto, mais simples de recrutamento e seleção. Mari, tem mais alguma dúvida com relação a esse ponto do formulário inicial, para que fique bem claro ali como que funciona a captação disso aqui?
porque se eu abrir as perguntas, eu provavelmente vou me perder um pouquinho. Eu também acho legal a gente comentar da possibilidade de um e-mail virar um card, né? A gente pode receber através do e-mail, de um endereço próprio do formulário inicial, que ele entre direto em um pipe de recrutamento, enfim, para que isso possa também dar continuidade, né? Ali você acha que não vai conseguir ver o endereço certinho, porque você não está como administrador do pipe, mas a gente depois possa mostrar melhor onde fazer, mas na parte de edição do formulário inicial, nas opções, você tem como também habilitar o formulário e habilitar o pipe para que você consiga ter essa opção de, através de um e-mail, abrir um novo card. Então, também é só para complementar essa pergunta. Você tem aquele e-mail, né, recrutamento@o-nome-da-empresa.com.br, todo e-mail recebido por ali automaticamente cria um novo candidato dentro da ferramenta de forma automática, né? E aí vai passar por toda a triagem de vocês, né, se vocês... E esse é um ponto que a gente bateu muito durante a apresentação, e vocês viram várias vezes na apresentação, que é facilitar a comunicação, né? Até uma coisa que a Mariana tinha falado ali durante a apresentação era o PyFi, a gente participou do processo de recrutamento do PyFi. E o PyFi faz um processo de recrutamento que a gente chama Young Guns, né, que é o processo de trainee de talentos do PyFi, onde a gente coleta, através de forms, né, mais de milhares de currículos, mais de 1.000, 2, 3, 4 mil currículos, né? E tudo isso vai para dentro da ferramenta. E aí esse é um processo que leva em torno de um mês, onde a gente faz triagem de, sei lá, quantos milhares de currículos. Eles vão passar por dinâmicas de grupo, por entrevistas, e tudo isso sendo gerenciado por dentro do PyFi. Né? Esse é um caso super in-house, né? Super pertinente, porque ele é um processo que não é simples, ele envolve diversas regras, diversas equipes, né? O esforço coletivo do PyFi. E aí, toda vez que a gente fala que um candidato não é aprovado, né, porque de repente ele não tinha qualificação mínima, porque ele era muito... porque o currículo não era para vaga específica. Toda vez que você já vai colocando essas informações, atualizando os campos e vai movendo ele para uma fase de recusado ou para uma fase seguinte, o Wi-Fi vai automaticamente mandando os e-mails, né, comunicando esses candidatos do que está acontecendo. Se ele não for aprovado por X motivo, você tem um template específico. Se ele não foi aprovado por tal motivo, você disse isso, ele automaticamente manda um e-mail para o candidato. Né? Então, você não vai ter mais aquele problema de esquecer de passar o feedback. Né? Se você criou o padrãozinho de execução, a plataforma automaticamente executa essas tarefas para vocês. Isso vai bem de encontro à pergunta que o Gustavo enviou, se é possível, no processo de triagem, eliminar candidatos que estão fora do perfil do cargo. Então, é bem importante que no formulário, na construção do processo, todas essas informações estejam ali padronizadas, que essas informações estejam em todos os campos de uma forma estruturada, para que em uma automação, por exemplo, você consiga condicionar para que isso, então, mova os cards para uma fase de reprovação e depois seja disparado esse e-mail automático, como o Fábio falou. Até se quiser entrar na tela de automação e mostrar aonde colocar condicional, existe essa possibilidade, mas eu sempre acho que mais importante de tudo é reforçar que a estrutura do processo tem que estar muito bem construída, muito bem alinhada ali desde o preenchimento do formulário inicial. Por isso que os campos obrigatórios e os campos estruturados, eles são muito importantes de usar o tipo de campo certo, né? Isso que eu quero dizer. Porque daí na automação você consegue direcionar melhor, enfim, as próprias regras de negócio, né? Então, se a resposta foi X, por exemplo, a nível de idioma, né? Às vezes tem um requisito de que se há inglês básico ou se a pessoa não fala inglês ou, enfim, outro idioma, não se adequa para essa vaga. Então, automaticamente é reprovado. Isso a gente pode adicionar em uma automação através de uma condicional, mas isso tem que estar construído ali já no início do processo, tá? Então, exemplificando um pouquinho mais dessa situação. Caso o Gustavo também não tenha se encaixado tanto na sua pergunta ou queira saber algo mais aprofundado em relação a isso, pode enviar uma nova pergunta. Eu abri aqui
onde você cria uma nova regra de automação. E ele é um ambiente de C, né, onde você define gatilhos e define também ações. Né? Se tal coisa acontecer, tal ação será performada. Então, dentro do PyPy, obviamente, você colocaria, né, quando um card for criado com uma condição específica, com um campo com a informação X, ele pode ser automaticamente movido para uma outra etapa. Você quer que eu vá clicando aqui para você mostrar, Mariana? Eu acho que só fazendo esse geral já deu para entender um pouquinho. Eu acho que só para deixar mais claro esse cenário mesmo, o ideal, então, se a gente quer filtrar no início do processo, é usar o evento ali, né, quando o card é criado. Então, pode selecionar ali só para a gente pegar um Recrutamento e seleção. Isso. E é ali onde a gente vai adicionar o campo, né? E é aí que a gente vai fazer esse filtro de qual é o critério que você vai usar para aprovação ou reprovação, né? Para passar de uma fase para outra. Então, se é, enfim, idioma, se é curso, graduação, enfim, é nessa etapa que aí você pode fazer essa triagem, já digamos, automática. E aí, no lado direito ali, da automação, é que você vai selecionar para qual fase, enfim, é movimentada, se é um campo que você quer atualizar dentro do card. Então, dependendo muito da regra do teu processo, que você consegue construir. Mas é mais ou menos essa a carinha ali e o caminho, tá? E o Gustavo também, ele tinha até já mandado antes, que tem uma dificuldade nesse processo de receber currículos de candidatos que não estão de acordo, e se for usado um link de registro, como filtrar os candidatos. Para mim não ficou muito claro em relação a essa parte do link de registro, até não sei, Fábio, se para você é mais claro, mas... Talvez seja... Eu acho que a gente precisa realmente alinhar, porque pode ser... esse link de registro é da onde ele vem, né? Se ele veio de tal site, por tal caminho, talvez seja esse o ponto. Não sei. Se o Gustavo pode super comentar ali que a gente já tenta abordar isso também. Isso, e aí também uma outra pergunta que o Maurício também já tinha nos encaminhado é como que o processo evolui, até voltando um pouquinho onde a gente estava antes, em relação à aprovação. Né? Sim, então, vamos lá, desculpa, deixa eu abrir aqui o recrutamento de seleção de novo. Se puder voltar um pouco nesse ponto. Acho que um pouco do que a gente comentou também pode se encaixar ali, né? Se você quer utilizar automações para, enfim, caminhar para uma fase de aprovação, enfim, se quer mandar um e-mail automático, depende muito das ações que você, enfim, tem com esse candidato, né? Então, também se for algo mais específico que você gostaria de que a gente explicasse, que a gente demonstrasse, pode mandar. A gente tem mais 8 minutinhos, então podem aproveitar esse tempo. Eu vou até dar esse exemplo, né? Porque isso é automatizar o processo, isso é facilitar a passagem de uma tarefa de um time para outro, de uma pessoa para outra. Né? Você vai definir regras condicionadas por dentro do seu fluxo. Né? A gente tem aqui que o Bill Gates ele é responsável por toda a triagem. Né? Então, ele vai abrir o currículo, ele vai abrir esse novo currículo que foi enviado, ele vai ver o documento que foi anexado e vai falar se a pessoa está adequada à vaga pela qual ela está aplicando. Né? Isso vale entrar num banco de currículos. Quando ele define que isso aqui é uma vaga, ele está sim dentro de acordo com aquela vaga, você pode ter uma regra de automação. Toda vez que você pega e manda, ele vai falar, a Júlia está pronta para ir para a entrevista do recrutador. Ele pode automaticamente, dependendo se é uma vaga comercial, quem faz a entrevista é o Fábio. Então, toda vez que ele mandou uma vaga comercial, né, o Maurício que aplicou para a vaga comercial entrou nessa vaga, né, na fase de entrevista de recrutador, vai para o recrutador da área comercial. Essa é a mesma lógica de uma aprovação. Né? Se você tem uma etapa onde você tem um aprovador específico, né, sempre que for uma vaga estratégica, quem aprova é o Pedro, que é o CEO. Sempre que for uma vaga de RH, quem aprova é a Mariana, que é a gestora do RH. Você vai definir essas regras. Né? Então, assim que ele entrar na fase de aprovação, por exemplo, ou de entrevista, a pessoa que você já definiu a regra, ela é automaticamente notificada e se torna responsável. Você continua vendo o que está acontecendo, ela é notificada para entrar naquela etapa do processo para fazer o input dela. Né? E assim que ela termina e ela avança o fluxo, isso volta a cair para a equipe para que possa seguir com as etapas de, por exemplo, né, saiu da entrevista do gestor, ele vai para uma fase de saúde e segurança e emitir carta proposta. Obviamente que isso aqui saiu da mão do gestor e voltou para a equipe de RH. Né? São os caminhos dentro da ferramenta, que nada mais são do que os caminhos que vocês têm dentro da própria organização de vocês. Tem mais alguma dúvida?
Marina, que a gente pode usar, ou talvez, às vezes, mostrar um pouquinho de um fluxo diferente, né? Porque eu lembro que logo no começo, eu não lembro quem que foi, que falou, olha, a gente já usa para recrutamento e seleção, eu queria tentar usar para algumas outras atividades. E aí a gente tem um processo de, né, tanto o onboarding como solicitações de RH, que tem um super fit, né, também com o PyFi e com o departamento de pessoas, né? Isso. Tinha uma pergunta aqui da Ariana, que ela perguntou se tem uma forma de criar um pipe para chamados gerais de RH. Então, às vezes a pessoa tem dúvida de ponto, às vezes ela quer saber de férias, para realmente centralizar e que o RH realmente consiga atender todas as. É Gisele, desculpa, que está com o nome da Ariana no Zoom, desculpa, Gisele. Mas que realmente o RH consiga centralizar essas solicitações e atender tudo dentro do prazo. Então, acho que é uma pergunta que é bem relevante. Super. Então, o Fábio já De vai juntar mostrar com ali, a a do gente tem um começo ali. template, né? Isso. A gente tem, imaginar que o PyFi ele é uma plataforma, os fluxos, né, os processos que vocês vão criar dentro delas não precisam ser esses aqui, né? Vocês têm uma infinidade, vocês podem adicionar o fluxo que for pertinente de vocês, né? Os solicitações de RH é um template que a gente tem porque ele faz super sentido para a operação, porque é uma dor que todo mundo tem, é um processo que existe em praticamente toda empresa, né? Que é você servir colaboradores, né? A pessoa tem dúvida com relação a férias, a pessoa quer sair de férias, a pessoa quer trocar diária, a pessoa que abriu uma reclamação, como é que ela faz isso? Né? Qual que é o canal que ela tem de comunicação com vocês? E não é só um canal como, né, um e-mail, mas onde é que é um fluxo onde vocês consigam de fato atender ela dependendo do tipo de solicitação. Para isso a gente tem, nesse ambiente de demonstração, um fluxo chamado solicitações de RH, que, de novo, ele é quebrado de uma forma super parecida com os outros, porque ele é da mesma forma quebrado no quadro, né? A gente utiliza a metodologia do quadro Kanban, então você vai quebrar ali em etapas, né, de aprovação, de triagem, de processamento. E a mesma coisa, tem um formulário inicial, e aí é um ponto que a gente pode até mostrar uma outra coisa, né, Mari? Que é, tanto quando você vai atender alguém, né, para uma solicitação de RH, você pode, obviamente, embedar esse link da solicitação no seu site, mandar por WhatsApp, mandar num e-mail, enfim. Mas você também pode ter um portal onde você tem todos os seus formulários num lugar só. Então, eu vou até aqui o portal desse ambiente de demonstração, e, obviamente, que ele é um ambiente de demonstração, então ele não está com diversos outros fluxos dentro do RH. Eu vou abrir um portal de solicitações de RH. Então, esse é um link que pode ser compartilhado, pode ser embedado, né, para você ter uma... Toda vez que você precisa de alguma coisa do departamento de RH, você não precisa abrir o Pipefy. Você tem esse link onde você tem todos os formulários ou todos os links públicos da ferramenta. Então, se eu quiser fazer uma solicitação de RH, eu clico aqui, e eu tenho exatamente o formulário que a gente tem dentro das solicitações de RH, a gente tem dentro do portal. A pessoa seleciona quem que ela é dentro de uma base de dados, então, em vez do solicitante ir lá e preencher o nome dele, né? Por exemplo, o meu nome é Fábio Mesquita Pereira Alves. Né? Pode ser que uma vez eu preencha Fábio Mesquita e na outra Fábio Alves. Né? Isso é um erro humano, né? Porque o processo permite. Eu já posso selecionar de cara aqui o meu nome dentro de uma lista que já tem todas as informações referentes a quem sou eu dentro da empresa. E aí eu vou lá, preencho, eu quero falar sobre férias. E vai abrir aqui de novo, isso aqui é um template, um exemplo, então obviamente vocês vão poder enriquecer muito com o fluxo de vocês. A pessoa tem dúvida, a pessoa quer sair de licença maternidade, obviamente vocês podem enriquecer isso com alguns links, com materiais, com mais informações, para que a pessoa vá preenchendo, a gente chama de um self-service, né? A pessoa, ela mesma preenche o que ela quer, ela vai seguindo as regras de vocês, e quando cair aqui dentro, obviamente, tem um retrabalho muito menor, né? A tendência é que vocês atendam de uma forma muito mais rápida. Tem mais uma pergunta, acho que é a última que a gente vai ter tempo de responder, mas que também é uma pergunta bem acho importante que apareceu. A gente falou bastante de prazos, cumprir esses prazos, Sim. né? E aí o Alisson perguntou se há a possibilidade de colocar um lembrete ou data limite em um card, como que essa informação fica. Então, acho que é bem importante lembrar. A gente tem, sim, como colocar prazos em cards, em fases, em todo o processo. Então, o Fábio vai demonstrar ali como que isso fica dentro de um card. De forma manual, né? Obviamente que você pode definir como o padrão da fase, definir uma data de vencimento. Né? Então, você vem aqui e você vai definir que isso aqui vai valer até o dia 22. Né? Pronto. Então, já está lá a data de vencimento. Então, você vê que isso aqui vence em 3 dias. O responsável recebe uma notificação, caso isso atrase. E assim, quando você... Está vendo? Isso se tornou super visual. Eu sei que eu preciso terminar essa solicitação até o dia 22. É muito mais fácil eu priorizar minhas tarefas também. Uma outra coisa, né, Mariana, acho que isso está super vinculado a prazos, quando a gente fala de um processo,
é que cada solicitação vai ter um tempo específico, mas você pode definir, por exemplo, que nenhuma solicitação pode ficar parada na fase de solicitação por mais de X horas ou X dias. Né? Isso também tem um novo alerta de um atraso, né, para o seu processo ser mais eficiente. Isso é bem comum, né, os SLAs, né, de você definir que não pode ficar parado em tal etapa por mais de X tempo. Né? Então, você também tem essa opção de tanto criar algumas regras manuais, né, por exemplo, isso aqui precisa ser até o dia 22, como algumas regras dentro da ferramenta, dependendo do fluxo. Existem algumas formas de fazer isso. De novo, não tem certo e errado, né? Depende muito do processo de vocês. O PyPy vai se adaptando ao que vocês têm de fluxo, né? E o que vocês vão adicionando de regras à medida que vocês vão encontrando gargalos e melhorias. Legal. Acho que a gente chegou no nosso time box aqui, então, só para a gente fechar, quero agradecer, claro, a participação de todo mundo, reforçar que a gravação do webinar ela fica disponível no YouTube, na página de webinars, no site do Pipefy, e a gravação também é enviada no e-mail. E só para a gente fazer um wrap-up, assim, então, aqui eu acho que a gente quis reforçar bastante a questão da centralização de requisições, que são dores, são coisas que a gente ouve muito dos nossos clientes, então a gente quis mostrar realmente como fazer isso no Pipefy, como se livrar um pouco das atividades manuais e de retrabalho, que também é algo que a gente escuta muito, e como que o Pipefy pode realmente que vocês ganhem tempo com o Pipefy, para que o time consiga focar nas pessoas, provendo uma melhor experiência para os candidatos e para que realmente já para os funcionários, para o próprio time de RH. Automatização dos processos, acho que é uma parte bem importante, a conexão dos processos de RH. Então, acho que esses são, fazendo um resumo bem rápido, assim, e, claro, também gerando métricas, né, um processo bem estruturado e bem executado gera métricas para que gere insights e cada vez o processo continue melhorando, né? A gente fala, o processo ele nunca vai estar 100%, sempre vai ter uma oportunidade de melhoria. E eu acho que toda essa visão que chega aqui no dashboard também, que é algo que o Pipefy que a gente está testando e logo vai estar na mão de todo mundo. Né? Exato, um sneak peek aí para todo mundo. Então, acho que um pouco do que a gente quis passar para vocês. Então, muito obrigada. Também, Fábio, obrigada aí pela participação. Foi uma horinha só, né? É difícil falar Sim, foi tudo, né? rápido. Agradar todos, né? Passa Mas tão espero que a rápido. gente tenha passado aí um bom overview do que é a ferramenta, né? E como que a nossa solução auxilia, especialmente o departamento de gestão de pessoas, né? De talentos. Exatamente. Legal. Então, obrigada, gente. Então, fica aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.